Olá, 6 de março de 2023, eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores fazem reuniões para a instalação de comissões permanentes na Câmara do Rio. Agora é lei. Empresas que realizarem obras nas vias públicas do Rio serão obrigadas a consertar buracos e outros danos feitos nas calçadas e ruas da cidade. A multa prevista para quem não cumprir a lei pode ser de até R$ 4.000. E você vai saber o que tem em comum o bolinho de feijoada e a dupla mate e biscoito Globo. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição com informações das comissões permanentes instaladas na Câmara do Rio. Nesta segunda-feira, vários colegiados tiveram a composição e os cargos definidos. Temas fundamentais para a cidade do Rio de Janeiro, como saúde, educação, transportes e meio ambiente, recebem uma atenção especial por parte do poder público. Câmara Municipal, a Casa do Povo, não poderia ser diferente. Nessa época do ano, os 51 parlamentares se dedicam às instalações das comissões permanentes que irão estudar, analisar e dar parecer favorável ou contrário a cada projeto de lei elaborado pelos vereadores. Nesta segunda-feira foi a vez da instalação das comissões permanentes da criança e do adolescente, do idoso, do turismo e de defesa do consumidor. A composição das comissões ficou assim: da criança e do adolescente, presidente Thaís Ferreira, vice-presidente Jair da Mendes Gomes, vogal Valdir Brazão. Do idoso, presidente João Mendes de Jesus, vice-presidente Felipe Michel, vogal Paulo Pinheiro. Do turismo, presidente Rocal, vice-presidente Marcelo Ará, vogal Carlos Bolsonaro. E de defesa do consumidor, presidente Vera Lins, vice-presidente Valdir Brazão, vogal Felipe Boró. Entre as comissões já instaladas na Casa Legislativa estão a de Cultura, presidente Edson Santos, vice-presidente Mônica Benício e vogal Marcelo Diniz. A Comissão de Segurança Pública, presidente Rogério Amorim, vice-presidente Celso Costa, vogal Felipe Boró. A Comissão dos Direitos dos Animais, presidente Luiz Ramos Filho, vice-presidente Dr. Marcos Paulo, vogal Vera Lins. E a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, presidente Paulo Pinheiro, vice-presidente Dr. Carlos Eduardo, vogal Dr. João Ricardo. Esta semana está prevista a instalação de outras comissões permanentes. As datas e horários já foram definidos. Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, dia 7 às 11 da manhã. Membros: Jorge Felipe, Hinaldo Silva e Luciano Medeiros. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, dia 7, também às 11 da manhã. Os membros são Jorge Pereira, Jair da Mendes Gomes e Ulisses Marins. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, dia 7 à 1 da tarde. Membros: Rosa Fernandes, professor Célio Luparelli e Wellington Dias. Comissão de Defesa da Mulher, dia 7 de março, também à 1 da tarde, com as seguintes vereadoras: Mônica Benício, Verônica Costa e Luciana Boatê. Comissão de Assistência Social, dia 7 à 1 da tarde. Membros: Dr. Gilberto, Celso Costa e Dr. Marcos Paulo. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, dia 7 à 1h30 da tarde. Membros: Tereza Berger, Mônica Cunha e Matheus Gabriel. Comissão de Assuntos Urbanos, dia 7 à 1h45 da tarde. Membros: Eliseu Kessler, Tereza Berger e Zico. Comissão de Meio Ambiente, dia 7 às 2 da tarde. Membros: Vitor Hugo, William Siri e Niquinho.
Comissão de Esportes, Lazer e Eventos, dia 7 às 2h15 da tarde. Membros: Zico, Márcio Ribeiro e Marcelo Arar. E Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dia 8 à 1h30 da tarde. Membros: Luciana Novaes, Márcio Ribeiro e Átila Nunes. A Câmara do Rio define na sessão plenária de amanhã os nomes dos vereadores que vão integrar o Conselho de Ética da Casa. Os membros são escolhidos através de votação. O órgão atua na preservação da dignidade do mandato e propõe penalidades e respostas às consultas da mesa diretora e de vereadores sobre matérias da competência e do Conselho de Ética. O grupo é composto por um presidente, um vice-presidente, um secretário, 5 membros e 3 suplentes. Todos são eleitos para um mandato de 2 anos. Na pauta de votações da Câmara do Rio nesta semana, além das discussões de projetos de lei, está prevista a análise de 31 vetos do Poder Executivo. Confira com a reportagem com Bruna Carvalho. Entre os vetos do Poder Executivo está a proposta que declara patrimônio cultural e material do município a Feira das Iabás, a que cria o programa Educação Física Inclusiva e a que institui o sistema de atendimento às pessoas com deficiência através da linguagem brasileira de sinais. Entre os projetos na pauta de votações desta semana estão o que determina que o Poder Executivo fixe cartazes em lugares visíveis nos serviços públicos de atendimento às mulheres, informando sobre os direitos das mulheres vítimas de violência sexual, além da proposta que caça a inscrição municipal de empresas responsáveis por atos de maus-tratos a animais. E foi sancionada a lei que obriga as empresas que realizarem obras nas vias públicas do Rio a consertar buracos e outros danos feitos nas calçadas e ruas da cidade. O projeto é de autoria de um grupo de vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Carlos Caiado. Fios emaranhados e soltos, calçadas esburacadas e restos de reparos de obras. O descaso pode representar perigo pelo caminho. As empresas prestadoras de serviços são consideradas uma das vilãs da conservação do espaço público. Eu fico bem revoltada, né? Ainda mais aqui no centro, que a gente está trabalhando, vai para cima, vai para baixo, ter que ficar olhando essas coisas é triste. A Câmara Municipal aprovou uma lei de autoria do presidente da Casa Legislativa, vereador Carlos Caiado, e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que tem como foco as intervenções feitas pelas concessionárias de energia, telefonia, gás e outros serviços que deixam buracos e consertos mal feitos nas ruas. A partir de agora, as empresas terão que reparar danos causados por obras em vias públicas do Rio. A multa prevista para quem não cumprir a lei pode ser de até R$4 mil. O espírito do projeto é exatamente esse, ou seja, é uma lei que agora reforça a obrigação e a responsabilidade das concessionárias em consertar e reparar todas aquelas interferências que são realizadas, afinal elas recebem para fazer esse serviço. Então é também sua obrigação que espaços públicos não sofram com esse tipo de problema, acarretando em despesas públicas, que isso não deveria ser obrigação da Secretaria de Manutenção. Segundo a lei, as empresas devem restaurar os bens às condições originais, de maneira que não ofereçam posteriormente risco ou impedimento à livre circulação de veículos e pedestres no município. O texto determina ainda que as concessionárias serão responsáveis pela qualidade da restauração pelo prazo de 5 anos. Eles têm que realmente abrir e fechar. No mínimo, fechar, que é um perigo, um risco para as pessoas tropeçarem, caírem. Então, é o trabalho deles, é a função deles. Eu acho que tem que ser punido, tem que ser cobrado, não tem que ficar nada largado na rua. Na maioria das vezes, quem sofre com as más condições dos logradouros públicos são principalmente pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora, como os idosos e cadeirantes. Para quem precisa utilizar carrinhos de bebês, a acessibilidade também significa um problema. Esses danos causados às calçadas,
as caixas de rolamento, elas se transformam em obstáculos muitas vezes para acessibilidade, para caminhabilidade, contribuindo para o que a gente chama de uma cidade hostil, que é o Rio de Janeiro. Então, esse esforço da Câmara de Vereadores no sentido de reforçar o disciplinamento da atuação das empresas, ele é muito importante no combate a um dos problemas muito graves que nós temos na nossa cidade. E você vai ver depois do intervalo, uma reportagem revela algumas das carioquices tombadas da cidade do Rio de Janeiro. Começou aqui no Rio, nesta segunda-feira, a segunda etapa da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 nos grupos prioritários. A vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada nas 237 unidades de atenção primária do município, como clínicas da família e centros de saúde, além do Supercentro Carioca de Vacinação em Botafogo e postos extras. Nesta segunda-feira foi a vez das pessoas com 68 anos ou mais. Na terça são aqueles com 66 ou mais. Na quarta, a partir de 64 e na quinta, de 62. Sexta e sábado, a aplicação é para quem tem mais de 60 anos. A vacina bivalente é uma proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes e é recomendada como dose de reforço para os grupos prioritários, devidamente imunizados com pelo menos 2 doses e com a última aplicação há pelo menos 4 meses. Para o grupo de idosos, basta apresentar documento de identificação e o comprovante da vacinação, se disponível. Já os imunocomprometidos, entre eles transplantados e pessoas com HIV, deverão apresentar também o comprovante da sua condição de saúde. O funcionamento das unidades é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Agentes da Secretaria de Ordem Pública realizaram no fim de semana mais uma etapa da Operação Perturbação do Sossego. 8 bares na Lapa e na Tijuca foram multados por desrespeito às regras que determinam a Lei do Silêncio. As autuações totalizaram R$40 milhões. Segundo a Secretaria, as ações desse tipo têm sido realizadas com frequência, com punição aos estabelecimentos, os que funcionam com som acima do permitido. Eles têm a cara da cidade maravilhosa. Bolinho de feijoada, mate, biscoito Globo, bloco Cacique de Ramos. O que muitos cariocas desconhecem é que todos eles são patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Patrimônio. Por definição, um conjunto de bens de grande valor para pessoas, comunidades, nações ou para a humanidade. No âmbito legal e no econômico, se refere ainda aos direitos e obrigações que têm algum valor financeiro. Tudo que alguém ou instituição possui e deve. O patrimônio imaterial é aquele transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades em função do ambiente, da história e da interação com a natureza. Desde o verão de 2012, que essa dupla foi decretada Patrimônio Cultural do Rio, muito bem representada pelos vendedores ambulantes, onipresentes nas praias cariocas. Mate Leão é um personagem, para mim, um personagem vivo do Rio de Janeiro, né? Das praias carioca. Não só o mate, como esse biscoito Globo maravilhoso e que tomado na praia é tudo. Você sabia maravilha. Que eles são tombados como patrimônio imaterial da cidade? Não sabia, e grandíssima novidade, maravilhosa. Gosto muito. Passa meu tempo, faz minha agenda mental nessa praia aqui, tão maravilhosa do Rio de Janeiro. Tira o estresse, vê as pessoas mais lindas do Rio. E vamos aí, vendendo mate e limão para o povo do Carioca e quem chega aqui no Rio. O
tombamento considera a importância das praias como símbolo carioca e parte integrante do imaginário nacional e internacional. A apropriação da areia e do mar como espaço democrático de interação social, onde se desenvolvem várias práticas culturais e esportivas. E aí, destaque para o frescobol, para a altinha, para o futevôlei e o vôlei de praia. Por falar nessa modalidade esportiva, nossa equipe encontrou próximo à rede o barraqueiro Pelé. Você sabia que em 2021, esses personagens marcantes e tradicionais, como ele, se tornaram uma referência preservada na memória da cultura carioca através do registro de bem de natureza imaterial? Eu já estou na terceira geração de clientes, onde os seus netos vêm à praia, a gente cuida, a gente olha os filhos. Então, isso é de geração em geração e nada mais bom ser reconhecido. Uma categoria que pertence ao campo do patrimônio cultural e material, que engloba saberes, lugares e modos de fazer, é a gastronomia. Os hábitos alimentares de um povo dizem além da preferência do paladar. Eles situam em relação à cultura e o bolinho de feijoada é uma prova disso. Quer dizer, um petisco adaptado de um prato típico que, de tão amado pelos cariocas, passou a ser quase obrigatório nos cardápios dos bares da cidade. Bem. O Centenário Amarelinho, bar histórico e mais famoso do centro da cidade, incorporou a iguaria ao menu. É aqui que a mágica acontece. Ô, Verdão, quantos bolinhos de feijoada saem por dia aqui no Amarelinho? A faixa de 40 para 50 bolinhos de feijoada. Vamos ver como é que fria. Quem prova, geralmente repete, ou então não esquece. Além de sobrevoar os céus da cidade, as pipas sobrevivem no Rio de Janeiro. O clássico brinquedo é um passatempo que ultrapassa idades e gerações. É o caso do Renan. Ele aprendeu vendo o pai soltar e praticar. Ele não só é um especialista, como fabrica a própria pipa. Antigamente a pipa ela era feita de bambu, toda de bambu afinada na mão. Hoje em dia ela se tornou algo muito mais comercial, muito mais fácil de se fazer, muito mais barato, eu diria, né? E essa aqui, por exemplo, é uma de fibra. Ela é fibra, e aqui no meio é a taquara, que a gente chama hoje em dia, que é o bambu mais barato. Há 2 anos, a pipa foi declarada Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial do povo carioca. O Renan criou até um canal no YouTube para divulgar os vídeos sobre essa sua paixão. O meu intuito na pipa era realmente mostrar cruzes, mostrar a evolução, mostrar a diversão. E ao longo do caminho eu conheci gente que me fez acreditar o que era pipa, me fez mostrar, né, o que seria o mundo da pipa, a diversão, a zoeira, a brincadeira, sempre criando novos amigos, sempre se divertindo. A pipa não foi feita para causar estresse. 2 blocos tradicionais da cidade se tornaram patrimônio. O Bola Preta e o Cacique de Ramos arrastam milhares de foliões. A gente foi até a quadra do Cacique. Um bloco desse, que está há tanto tempo e que tanta coisa aconteceu aqui dentro, não poderia ser diferente, né? Então, a gente fica feliz com esse mérito e, se Deus quiser, virão outros, né? Você percebe que tudo aquilo que foi feito antes, né? Ontem, né? Hoje e que continuamos fazendo no dia de amanhã, é importante para a nossa cidade, é importante para o povo carioca, né? A carioquice está aqui, né? É o ar que todo mundo respira. Então é muito bacana, né? A nossa cidade, né, nos dá, né, esse crédito, né, e dá esse título, né, de patrimônio cultural e material da cidade do Rio de Janeiro, consequentemente, né, do Brasil e do mundo, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa O Meu Lugar, hoje falando sobre o bairro da Saúde.
Obrigado pela companhia e até a próxima.